Jean-Baptiste Debret, feito pela equipe 6, Débora, Gabriel Carvalho, Gabriel da Luz, Matheus, Natália e Nicolas. O neoclassicismo ele representa um movimento artístico e cultural que envolveu a literatura, a pintura, a escultura e a arquitetura. Surgiu no século XVIII na Europa e se espalhou pelo mundo, permanecendo até meados do século XIX. Recebe esse nome uma vez que esteve baseado nos ideais clássicos. Trata-se de um movimento de oposição aos exageros, rebuscamento e complexidade do barroco. Surgiu após a Revolução Francesa e no início da Revolução Industrial e no contexto do Iluminismo chamado de Era da Razão. Jean-Baptiste Debret foi um pintor, desenhista e professor francês. Ele nasceu no dia 18 de abril de 1768, em Paris, e morreu no dia 28 de junho de 1848. Ele integrou a Missão Artística Francesa, em 1817, que fundou no Rio de Janeiro uma Academia de Artes e Ofícios. Mais tarde, a Academia Imperial de Belas Artes, onde lecionou. De volta à França, em 1831, publicou A Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, documentando aspectos da natureza, do homem e da sociedade brasileira no início do século XIX. Uma de suas obras serviu como base para definir as cores e formas geométricas da atual bandeira do Brasil, adotada em 19 de novembro de 1889. Debret e seus contemporâneos que vieram para o Brasil faziam parte do neoclassicismo francês, um movimento artístico que entrou em franco declínio após a queda de Napoleão Bonaparte em 1815. Com a oportunidade de partir em direção ao Brasil, Debret viu também um horizonte de possibilidades para suas habilidades artísticas e intelectuais. Sua estadia nos trópicos foi tão profícua que resultou anos mais tarde no livro Viagem Pitoresca e História ao Brasil, publicado em Paris no ano de 1831. Debret foi o responsável por organizar a primeira mostra pública da arte do nosso país, que foi ele quem desenhou a bandeira do Brasil. A Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil é um álbum iconográfico do pintor, desenhista e professor francês Jean Debret. O livro é originalmente dividido em 3 volumes, foi publicado em Paris entre 1834 e 1839. Ao longo das centenas de gravuras e textos que compõem o livro, Debret registra de cenários, personagens e situações do Brasil na época, como a representação dos índios e dos elementos da natureza, do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro no início do século XIX, e retratos da suntuosidade da corte portuguesa. Principais obras: Um Jantar Brasileiro, uma das obras mais conhecidas de Jean-Baptiste Debret, pintado em 1827. Na pintura podemos notar que a mulher negra está abanando o casal e os outros estão à disposição dos brancos para atender a qualquer situação ou solicitação que porventura surja, mostrando que o escravismo era o pilar da sustentação econômica e social, pois, por aqui no Brasil, quem trabalhava mesmo eram os escravos. A reprodução. A pintura foi feita no século XIX. É uma pintura que mostra os escravos trabalhando para o seu patrão de classe alta. Principais características do estilo artístico de Debret. Debret é considerado um artista cujas obras se enquadram no estilo romântico, porém alguns estudiosos de artes plásticas consideram Debret como o pintor do neoclassicismo. Antes de morar no Brasil, retratou na França temas religiosos, bélicos e ligados ao imperador francês Napoleão Bonaparte. Suas obras no Brasil mostram paisagens, cenas cotidianas, a cultura e o povo brasileiro. Com cores vivas, suas aquarelas mostram sentimentos e emoções das figuras retratadas. O individualismo, característica das obras românticas, também se faz presente em suas pinturas.